hoje eu vou te ensinar como você pode criar o seu primeiro agente de inteligência artificial totalmente do zero. Meu nome é Heloísa, eu sou CEO e fundadora da IGS Company, sou especialista em inteligência artificial e automação de processos. E hoje eu trouxe aqui um conteúdo que vai desde os fundamentos até o seu primeiro agente de inteligência artificial. Então, sem mais delongas, vamos aqui para a minha tela. Então eu trouxe aqui para vocês o que são os fundamentos de agente IA. E primeiro, para explicar o que é um agente de IA, eu vou explicar primeiro o que não é um agente de IA. Então eu trouxe aqui um esboço para mostrar para vocês o que é um chatbot de inteligência artificial. Um chatbot de IA é basicamente um modelo de Large Language Model, ou LLM, com um prompt dentro dele, e a partir desse contexto a gente faz um input para um output, ou seja, uma pergunta para uma resposta. Então eu trouxe aqui o modelo do ChatGPT. O ChatGPT, para quem não sabe, é um LLM, é um Large Language Model. Basicamente, a OpenAI foi ali e minerou uma vasta quantidade de dados e criou um modelo do ChatGPT com base nesses dados. Em contrapartida, existem também outros modelos, como o Claude da Anthropic, o Gemini do Google, o Grok, o Llama, infinitos modelos por aí. E o que eles têm em comum? Eles são LLM. Então, para ele funcionar como um chatbot de IA, a gente dá para ele um comando, ou seja, um prompt, e esse comando vai dar uma persona para a nossa IA, para o nosso LLM, e a partir disso a gente faz uma pergunta e ele traz uma resposta para a gente em contrapartida. Isso feito de 1 para 1, uma pergunta para uma resposta. Aí ela passa por essa LLM para dar contexto e para fazer toda a busca de dados ali para dar a melhor resposta para a gente com base no prompt que nós colocamos. Então, essa é uma extremamente básica definição do que é um chatbot de IA vinculado ao modelo de LLM. Então, entendendo isso, vamos aqui para o que são agentes de IA. O que são agentes de IA? Basicamente, ele traz também uma LLM, aqui como exemplo o ChatGPT. Ele traz também um prompt, e aqui o prompt é ainda mais importante. Não subestime nunca o potencial que um bom prompt tem para performar bem aqui no nosso agente de IA. Mas, além disso, ele tem outras funções. Então, eu gosto de definir um agente de IA como... A palavra-chave para um agente de IA seria autonomia. Então, ele tem recursos que, vinculados a LLM, vinculado ao prompt, dão a ele autonomia para performar melhor e realizar tarefas com total autonomia. Então, eu trouxe aqui que um agente de IA, ele tem memória, ele entende o contexto do que ele está fazendo, porque ele tem uma memória atrelada a ele. Ele pode ter também um banco de dados que nós chamamos de RAG, que é basicamente um banco de dados na qual a LLM não foi treinada. Ela não foi treinada com esses dados previamente, mas ele recebeu esse input de dados para dar a ele um pouco mais de contexto para ele performar melhor. Então, por exemplo, se você é dono de uma empresa e vai criar um agente de IA, ele precisa entender um pouco sobre o contexto da sua empresa, o que a empresa faz, como faz, quais são os prazos, o que entrega, e tudo isso a gente coloca através de um banco vetorial que nós chamamos de RAG. E também o agente de IA, ele tem tools, ou seja, em português, ferramentas. Ele tem ferramentas que são como recursos para ele performar melhor e dar mais autonomias nas tarefas que ele realiza. Então eu gosto de fazer uma assimilação como, por exemplo, se você é um empresário e contrata um estagiário, por mais inteligente que ele seja, ou outro funcionário, por mais inteligente que ele seja, ele precisa entender o contexto da empresa, como funciona a empresa, e ele precisa também saber quais são os recursos, ou seja, as ferramentas, quais recursos ele tem disponíveis para que ele entregue o melhor trabalho possível, para que ajude ele no dia a dia a desempenhar um bom papel como funcionário. E não é diferente com o nosso agente de IA. Ele precisa ter contexto, ele precisa ter uma memória e ele precisa ter ferramentas que são recursos para ele desempenhar melhor. Então, essa é a definição básica do que é um agente de inteligência artificial. E eu disse aqui para a gente não subestimar o prompt, então eu trouxe aqui o que é um guia básico de engenharia de prompt para criação de agente de inteligência artificial. Nós vamos aqui para a nossa parte prática e vocês vão entender melhor que o prompt é extremamente importante na criação do nosso agente. Então eu trouxe aqui o guia básico do que é,
E dentro desse guia tem aqui os tópicos, que primeiro, você precisa ter muita clareza no papel do agente de IA, o que ele vai desempenhar, quais ferramentas ele tem disponível, o que ele precisa fazer, com base em que tudo isso tem que ser passado para ele com o máximo de clareza possível. Até mesmo, imagina que nós humanos nos comunicando, nós precisamos de clareza para falar um com o outro, senão outra pessoa não entende. Com inteligência artificial, isso é ainda mais importante. O tópico clareza, dentre todos esses 5, eu diria que é o mais importante. Segundo, organização das informações. Você precisa passar para ele as informações muito bem organizadas. Quais ferramentas ele tem disponíveis? É uma, é duas, é três? Quais são? E que momento ele deve utilizar e como ele deve utilizar cada ferramenta. Isso é organização de informações. Quando a gente fala em RAG, em banco de dados, quais são as informações que ele deve consultar no banco de dados, em que momento, como, quando? Tudo isso é organização de informação e tem que ser passado para ele muito bem detalhado. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal sobre engenharia de prompt, que é um vídeo excelente, que vai ajudar muito nesse processo aqui de criação do prompt para o seu agente de inteligência artificial. Então eu recomendo demais que dê uma olhada no meu vídeo sobre engenharia de prompt. Terceiro, definir claramente o contexto, objetivos, recursos e ferramentas. Então, eu já mencionei um pouquinho nesse tópico 2, que é definir de forma muito clara qual é o contexto que ele tem para realizar a função que é desempenhada a ele, quais são os objetivos, os recursos, as ferramentas, o banco de dados, tudo definido muito claramente para ele. Quarto, seriam exemplos. Exemplos de como que você quer que ele desempenhe, qual tipo de resposta você quer que ele dê, qual formato de resposta, em quais parâmetros. Tudo isso se torna muito mais claro para ele quando ele recebe exemplos de quais são esses parâmetros. Então aqui exemplos também é muito importante. E tópico 5, eu coloquei testes. Testes também é muito importante na hora de você criar o seu agente de IA. Quando a gente for aqui para a parte prática, nós vamos ver que existem diversos, infinitos recursos que a gente pode utilizar para criar o nosso agente de IA. Então, testar recursos diferentes, testar abordagens diferentes, modelo de LLMs diferentes, formatos de prompts diferentes, pode destravar um novo potencial para o nosso agente de IA. Então, aqui, testes é muito importante, por isso que eu trouxe aqui. Então, esse é um guia básico de engenharia de prompt. Novamente, recomendo demais que olhe o meu vídeo no YouTube sobre engenharia de prompt, vai ajudar muito. E aí, vamos aqui para a nossa parte prática de como criar o nosso primeiro agente de IA do zero. Então, eu trouxe aqui a ferramenta N8N, ou N8N, para a gente criar o nosso agente de IA. Essa ferramenta aqui eu uso no meu dia a dia, eu utilizo para criar agentes de IA para os meus clientes e até mesmo para minhas operações internas. Então é uma ferramenta excelente, é o que eu indico para vocês, apesar de existirem outras. Mas além disso, eu não quero que vocês fiquem presos a ferramentas. Existe o N8N, eu utilizo demais, mas não é a única. Então, entender aqui os fundamentos do que essas ferramentas fazem é o suficiente para a gente desempenhar bem qualquer outra ferramenta. Então eu trouxe aqui o N8N, a gente vai aprender através do N8N, mas isso vai dar base para vocês criarem agentes e até mesmo outras ferramentas. Então vamos aqui para a minha tela para a gente criar o nosso agente. Primeiro, a gente precisa adicionar um primeiro step. E esse primeiro step precisa ser um gatilho para acionar a nossa automação que vai dar origem ao nosso agente de IA. E aí existem diversas ferramentas, diversos gatilhos aqui, tem como a gente ativar manualmente, a partir de um evento, a partir de um webhook, a cada tanto período de tempo, horas, minutos, semanas, mas hoje a gente vai utilizar aqui um bloquinho de on-chat message, que ele basicamente vai criar esse chatzinho aqui embaixo para que a gente consiga visualizar o nosso agente. Depois disso, a gente precisa, de fato, acionar o nosso agente. Então, aqui o N8N ele tem um recurso muito interessante, que é um recurso relativamente novo, que é o AI Agent, que ele vai dar origem ao nosso agente. E se você perceber aqui, ó, vou clicar aqui fora, ele tem exatamente a estrutura que eu trouxe para vocês de agente. Então, ele tem essa caixinha de agente, ele tem um chat model, que basicamente vai ser a nossa LLM, a gente vai selecionar, ele vai ter a memória e ele vai ter o tool, que é a ferramenta. Ele é exatamente essa estrutura aqui que eu criei para vocês. Então, a gente vai criar o nosso agente a partir desse recurso que o N8N nos dá. Primeiro, a gente vai selecionar a nossa LLM, que ela vai performar como cérebro da operação. Ela vai dar comandos para as ferramentas a partir do prompt que foi dado
e vai ter uma memória ali acoplada para desempenhar bem com base nesses recursos. Então a gente vai escolher aqui o nosso cérebro da operação e abrindo aqui essa caixinha de mais, já vai ter aqui vários modelos, os mais famosos modelos de LLM disponíveis no mercado. A gente vai ter aqui o da Anthropic, vai ter Google, vai ter Grok, vai ter Llama, OpenAI, todos eles vão estar aqui. Hoje, a título de exemplo aqui, eu vou usar o da Anthropic. Vou selecionar aqui o modelo 3.5 Raikon. Existem todos esses modelos, hoje eu vou selecionar esse. Vocês podem fazer outros testes, só fiquem de olho também no custo por token que cada modelo consome. E aqui, se você nunca criou, você vai precisar criar uma credencial aqui para utilizar os tokens do cloud da Anthropic para criar esse agente. Eu não vou hoje mostrar como vocês conseguem criar uma credencial, mas é um processo extremamente simples e tem diversos vídeos no YouTube ensinando como você pode criar a sua credencial. Caso alguém precise muito de ajuda, tenha ficado com dúvida, você pode entrar em contato comigo pelas minhas redes sociais que eu vou deixar aqui na descrição ou até mesmo estar deixando um comentário. Então aqui a gente já selecionou nessa credencial o nosso modelo, então o nosso cérebro da operação já está pronto, então vamos para a memória. Quando a gente abre aqui a caixinha de memória, ela já vai trazer também vários modelos aqui. Hoje, a gente vai utilizar esse aqui, ó, Simple Memory, que é um modelo mais simples, é um pouco mais limitado, mas funciona muito bem para testes, para criação de protótipos e tudo mais. E é um modelo bastante simples. A gente basicamente clica aqui e ele vai dar aqui pra gente, vai perguntar pra gente qual é o contexto de quantas mensagens anteriores a gente quer. Ou seja, se o número aqui está 5, ele vai se lembrar das últimas 5 interações que o usuário teve com a gente. Vamos deixar 5 aqui, mas poderia ser mais ou menos, a depender do nosso projeto. Memória criada, modelo criado. E aí, nós vamos aqui para o prompt e para a ferramenta. Entrando aqui no AI Agent, no nosso nó de AI Agent, a gente vai ter aqui, ó, isso aqui a gente não mexe, é tudo padronizado. Adicionar a opção System Message. Aqui a gente vai incluir o prompt. Hoje, a título dessa nossa conversa, dessa nossa demonstração, eu vou criar aqui uma espécie de SDR que vai qualificar leads para a minha agência. Então, eu já trouxe aqui o prompt pronto também, que eu posso também estar deixando para vocês disponível na descrição. Vou deixar ele aqui e o que ele vai fazer? Ele vai qualificar leads e depois ele vai agendar uma reunião para que o closer faça uma reunião de venda posteriormente. Então, a função dele é fazer perguntas, qualificar esse lead e depois utilizar uma ferramenta, um recurso do Google Agenda para que seja agendado um evento de reunião de fechamento para o close. Então ele performa basicamente como um SDR mesmo, tendo o recurso do Google Agenda. Então eu vou deixar esse prompt na descrição, dê uma lida, dê uma olhada, você vai entender bastante como que está funcionando essa estrutura minha aqui. Então aqui a gente adicionou o prompt, a gente adicionou LLM, que é o cérebro da operação, já adicionamos a memória, então só falta a gente adicionar as ferramentas, os recursos que ele tem disponível para utilizar, para desempenhar tais funções que a gente definiu para ele no prompt. Então aqui a gente clica na caixinha de Tool e ele vai trazer diversas ferramentas. Se a gente rolar para baixo, vai ter diversas ferramentas nativas aqui que podem ser integradas e podem ser utilizadas como ferramentas pelo nosso agente. Isso aqui tem um potencial gigantesco. Imagina que as suas ferramentas de utilização diárias, suas ferramentas de trabalho, seja Google Sheets, seja algum CRM disponível no mercado, todas as ferramentas do Google, da Microsoft, todas elas estão aqui disponíveis e podem ser utilizadas por uma inteligência artificial, se elas forem dadas para ela através desse recurso de tools ou ferramentas. Então isso aqui tem um potencial gigantesco, onde a nossa criatividade é o único limite para o que podemos criar. Hoje, a título da nossa conversa aqui, da nossa aula, vamos utilizar o Google Calendário. E aí, clicando aqui, ele já vai trazer também a minha credencial, que eu não vou mostrar aqui hoje, já falei, mas quem precisar muito de ajuda pode me contatar aqui. Credencial criada, aqui a gente não mexe, é padronizado. E aqui a gente vai criar um evento no Google Agenda. Primeiro, vamos entender um pouquinho da lógica de como funciona. Imagina que você contrate alguém para fazer esse trabalho que a gente está performando aqui, de ter um qualificador, um SDR, que qualifica leads para a gente realizar tarefas. Então, para a gente entender melhor como que isso vai funcionar, imagina que você contrate uma pessoa para realizar essa tarefa que a gente está performando aqui com o agente de IA.
Imagina que a pessoa ela precisa qualificar um lead que entrou para que um lead qualificado seja passado para um vendedor, para um executivo de vendas. Quando a pessoa faz perguntas para o lead e ela qualifica ele previamente, entende que o vendedor pode conversar com ele, o que ela vai fazer para agendar esse evento? Primeiro de tudo, ela vai fazer o seguinte: a pessoa vai vir aqui no Google Agenda e vai perguntar para o lead qual que é a disponibilidade para ele realizar uma agenda amanhã, quarta-feira, dia 16, às 10 da manhã. Se ele disser que pode, aí a pessoa vai vir aqui, verificar na agenda que não tem nenhum outro evento agendado nesse mesmo horário. Se tiver disponível, ela vai agendar. Porque entende que se tiver outro lead, outro contato aqui neste mesmo horário, ela não pode desmarcar ou marcar um em cima do outro. Ela precisa primeiro verificar a agenda para depois ela marcar o evento. Então é isso que vamos performar aqui. Primeiro a gente vai criar um nó onde ela verifica os eventos da agenda para só depois ela agendar o evento. Porque senão não faria sentido ficar marcando um evento em cima do outro. Ela precisa ter essa memória e esse contexto de quais são os horários disponíveis na agenda para ela poder agendar. Então, primeiro, a gente vai vir aqui, ó, em operação, ele vai dar aqui algumas opções pra gente do que a gente vai fazer. Basicamente, o New20 está perguntando se a gente quer criar um evento, deletar, pegar um evento, pegar vários, atualizar ou fazer uma chamada de API. Nesse caso, a gente vai pegar vários eventos, ou seja, a gente vai visualizar dentro da agenda vários eventos através de modelo de variável, que vocês já vão entender. Então, eu selecionei aqui Get Many, pegar vários. Aqui eu vou selecionar a agenda que eu estou manipulando, selecionar essa daqui. E aqui eu vou colocar esse recurso de Return All, ou seja, ele vai retornar todos os eventos dentro de uma janela de contexto. Ou seja, quando o nosso modelo de IA passar para a ferramenta que ele quer verificar se existe evento previamente agendado de 10 a 10 e meia, ele vai retornar todos os eventos que estão agendados de 10 a 10 e meia, ou vai retornar como vazio, caso não hajam eventos. Então, a gente configurou aqui para retornar vários. E como que a gente vai fazer com que o nosso agente de IA traga os dados e retorne os eventos disponíveis? Então, configurado esses steps anteriores, agora a gente vai configurar aqui qual é a janela de período que a nossa IA vai querer consultar eventos no nosso Google Agenda. Para isso, a gente precisa definir um dia e horário inicial e um dia e horário final, para que ela tenha uma janela ali de contexto. E para isso a gente precisa armazenar a informação que venha do nosso agente de IA, que ele entenda que precisa passar para cá, através de uma variável. Variável é uma janelinha de texto que varia com base no contexto, com base nas interações que o agente de IA vai ter com o usuário previamente. Para isso a gente apaga isso daqui que vem como padrão. Você vai abrir duas chavinhas, seleciona aqui, você vai abrir duas chavinhas aqui, ó, e vai rolar para baixo e vai ter uma opção From AI. Essa opção aqui está dizendo que a partir do que a AI, do que o nosso modelo de IA, vai trazer, a gente vai selecionar aqui a nossa variável. Aqui você abre duas aspas, você abre uma aspa aqui e aí a gente coloca aqui o nosso texto da variável. Então, por exemplo, horário início e aqui a gente fecha com outra aspa simples. E pronto, a gente setou aqui a nossa primeira variável. É só isso, só copia e cola isso daqui. Lembrando que esse texto aqui, horário início, pode ser personalizável com base no contexto e na melhor nomenclatura para esse recurso. Então aqui vai ser horário final. Lembre-se que é dentro de aspas simples, tá? Senão não vai funcionar. E é só isso. Aqui a gente já configurou o nosso nó de verificação na agenda para ver quais horários estão disponíveis. Beleza, a gente saiu aqui. Agora a gente vai... O que eu vou fazer? Eu vou clicar com o botão direito e vou clicar aqui em duplicar. O que eu estou fazendo aqui? Agora eu vou criar um nó do Google Agenda onde a gente vai criar o evento de fato. Então, a partir de uma janela de horário que está disponível, a pessoa quer agendar, a gente vai agendar com base nisso, a partir desse outro nó aqui, que funciona também como uma ferramenta. Como eu dupliquei, tudo que estava lá, ele vai estar aqui. Então, a nossa credencial está criada. Aqui, descrição e evento são padronizados. E na operação, a gente não vai mais pegar vários eventos. A gente vai criar um evento. Criar um evento dentro da agenda.
Então, eu coloquei aqui em criar, o meu calendário já está selecionado, e aqui a gente precisa colocar de novo o horário inicial e o horário final do agendamento. Então, aqui eu vou clicar aqui no mesmo módulo, porque ele saiu no módulo de verificar eventos, copiar, vou colar aqui. Mesma coisa para o horário final. E vou colar aqui. Prontinho, o nosso nó de criar evento no calendário também já está pronto. Só que a gente vai adicionar mais alguns recursos aqui para que ele funcione um pouco melhor. Por exemplo, quando a gente agenda para uma pessoa, a gente vai querer enviar um e-mail para ela de convite do evento. E isso é feito através dessa opção aqui, Attendees. Com isso, eu vou copiar isso aqui, porque também é uma variável que vai vir da IA, e vou colocar como e-mail. E-mail. Pronto. Depois de configurado o e-mail do nosso lead, a gente vai adicionar um novo campo, que é basicamente colocar um nome no evento. Então, se não selecionar esse campo aqui, o evento vai ser agendado como um sem título, algo assim. Mas a gente não quer isso, então eu vou fazer o quê? Eu vou colocar o nome da pessoa, o nome do lead no evento principal. E para isso eu venho aqui nessa opção de adicionar o campo e adiciono isso aqui, ó, resumo. Se tiver em português, se tiver em inglês é summary. Aí eu basicamente vou copiar aqui, from AI também, que vai ser outra variável, e vou colocar aqui nome lead. E aí isso, o nosso agente de IA já vai entender que aqui neste campo vai o nome da pessoa, o nome do lead que vai ser agendado para falar com o executivo. E é isso que vocês salvem para não perder. E pronto, a gente já pode testar o nosso agente de IA aqui. Cliquei aqui nesse botãozinho, ele já vai abrir um chat e eu vou mandar aqui, ó, oi. Percebam que o nosso agente já está rodando aqui, ele acionou o agente de IA, o prompt que está aqui dentro, e o modelo de LLM. E além disso, ele também acionou a memória, ele está se lembrando das últimas interações que houveram. Aqui ele disse que bem-vindos, bem-vindo à IGS, sua parceira em solução em inteligência artificial. Meu nome é Lia, estou aqui para ajudar. Ela está perguntando o meu nome, eu vou passar meu nome aqui. Ela novamente rodou, percebam que aqui ele roda exatamente e somente os nós que ele precisa neste momento. Então, até agora, ele não fez nenhuma consulta no Google Calendário ou agendamento, porque isso não foi passado para ele de informação. Aqui está perguntando o meu cargo e a título de exemplo aqui pra gente, senão esse vídeo vai ficar muito longo, eu já vou partir logo para o final, já vou pedir para ele agendar um evento para mim. Sou fundadora, quero agendar para amanhã às 10 horas. Vou colocar aqui amanhã, 15 de abril de 2025. Eu só estou encurtando etapas aqui, pedindo para ele agendar logo, mas ele vai performar da forma que eu quero, porque isso está definido para ele dentro do prompt. Neste momento, o prompt é muito importante, porque se algum de vocês falar que não gostou da forma como ela está interagindo aqui, isso é prompt, por isso que prompt é tão importante. Percebam que aqui, ó, o que está em verdinho foi o que foi acionado. Foi acionado o cérebro da operação, a memória, ela consultou se existiam eventos no mesmo horário que eu estava pedindo para ela no Google Calendário. Já que não tem, aí ela vai tentar fazer um agendamento. Então, excelente, o horário das 10 está disponível. E para confirmar, ela está pedindo meu e-mail. Vou passar aqui. E novamente ela está rodando aqui, LLM. Memória. Pesquisou no calendário. Viu que o horário está disponível. E ela está criando o evento aqui pra gente. Depois de criar o evento, ela está elaborando a resposta aqui pra gente. Vamos ver o que ela vai falar? Perfeito, Heloísa. Sua reunião foi agendada para amanhã, às 10 da manhã, via Google Meet. Olha só, ela já agendou aqui. Por acaso eu me confundi aqui, disse que era amanhã, mas na verdade é hoje é dia 15. Ela agendou aqui, porque eu pedi no dia 15, um evento no Google Calendário, de forma totalmente autônoma, como a gente pediu na nossa interação. Vamos ver aqui se ela mandou um e-mail pra gente. Outlook. Aqui, um e-mail estranho, mas olha só. Um convite para Heloísa, 15 de abril, de 10 às 10h30. Eu aceito. E é isso. Como vocês podem ver, a gente criou aqui o nosso agente de inteligência artificial, desde os fundamentos até o nível de autonomia que você pode adquirir dentro das suas operações. Com isso, a gente consegue perceber que o potencial que dá para criar aqui no N8N com agentes de inteligência artificial, entendendo um pouquinho de fundamentos de o que é agente, fundamentos de prompt e fundamentos de ferramentas.
Então, com isso, eu encerro o nosso vídeo, encerro o nosso tutorial. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal para não perder os próximos. Deixe sua dúvida aqui nos comentários ou me contate em alguma rede social se você precisar. E agradeço se você ficou até aqui. Meu muito obrigado e até a próxima.